criatura que emitiu o blop, ou bloop, né, ainda pode estar viva e nadando nas profundezas. A gente vai falar hoje sobre um fenômeno que gerou muita conversa, polêmica, discussão no mundo inteiro sobre a verdade por trás do som que aterrorizou os cientistas. Até porque a gente sabe que o mar é a última fronteira da Terra, é um lugar de escuridão, pressão inimaginável, criaturas que desafiam a nossa compreensão. Em 1997, algo emergiu dessa escuridão, um som tão poderoso e misterioso que aterrorizou os cientistas e deu origem à lenda de monstros marinhos que deixou a humanidade com uma pergunta inquietante: o que ou quem emitiu este som? Então hoje vamos desvendar a história do bloop, né? Vamos explorar a ciência por trás de um dos maiores mistérios acústicos do mundo, as teorias que cercam e a verdade que para alguns é mais assustadora do que a lenda. Então fica comigo, porque nas profundezas do oceano nem todo mistério é resolvido e você vai junto comigo entrar em um local que é proibido para vivos. O som do desconhecido, né? Tudo começou em 97, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, usando uma rede de hidrofones subaquáticos projetados, né, para monitorar atividades sísmicas submarinos russos, captou um som de baixíssima frequência, um som que eles apelidaram de bloop, né? Era diferente de tudo que já se havia registrado. Ele era extremamente alto, detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância, né? Então seus picos de frequência eram semelhantes ao de uma criatura viva, mas para que um animal pudesse produzir um som de tamanha magnitude, ele teria que ser maior do que qualquer criatura já conhecida na Terra, do que a maior criatura, né, que é a baleia azul. Os dados eram claros, a fonte do bloop não era um submarino, uma bomba ou um terremoto, era algo orgânico, né? Então, a conclusão inevitável e aterrorizante para a época era que uma criatura colossal, ainda não catalogada pela ciência, estava nadando nos oceanos da Terra. Lendas e o verdadeiro monstro. Como era de se esperar, o mistério do bloop rapidamente se tornou material para lendas urbanas e teorias da conspiração. E é muito interessante, eu já estou passando aqui as imagens para você olhar, né? Mas céticos e entusiastas associaram a criaturas mitológicas, desde o Kraken até o famoso Chulu, né? O monstro cósmico lá de Lovecraft, que por coincidência assustadora estaria adormecido em uma cidade submersa a apenas 1.700 quilômetros de distância do ponto de origem do som, né? Então, muita coincidência acontecendo, né? Mas o que a ciência nos diz hoje? A resposta é menos fantástica e igualmente intrigante, né? Em 2002, após anos de pesquisa, o NOAA, né, aquele departamento americano, publicou sua conclusão que o bloop não era uma criatura viva, era, na verdade, um criosismo, né? O som de um iceberg se partindo ou rachando. Os icebergs antárticos, com seus milhares de anos de idade, podem criar sons de altíssima frequência e intensidade, que são facilmente propagados por milhares de quilômetros de água. Dizendo eles, é claro. O mistério que permanece. Embora a resposta do departamento americano seja tão pueril, ela não acalmou os ânimos não. Muitos apontam que a intensidade do bloop e seu comportamento acústico, diferente de outros criosismos, ainda é peculiar. Então a teoria de que uma criatura colossal existe nos oceanos ainda vive entre os entusiastas do mistério. Particularmente eu acredito, até porque o ser humano explorou mais o espaço do que a própria Terra. É uma verdade ainda mais profunda a ser considerada, até porque, apesar de toda a nossa tecnologia, exploramos menos de 5% dos oceanos, né? Em um mundo onde o conhecido é tão limitado, o que mais poderia estar escondido nas profundezas escuras e desconhecidas? O oceano, ele é, sim, um grande mistério para a humanidade e me intriga muito, né? Então, o bloop pode ter sido explicado, entre aspas, mas a lição que ele nos deixou é clara. O nosso planeta, especialmente vasto e inexplorado oceano, ainda guarda segredos que aterrorizam a nossa imaginação. E quem sabe, talvez o verdadeiro monstro não seja o som, mas o fato de que ainda não
encontramos o verdadeiro culpado dessa questão aí. Então, eu particularmente acredito que podem ter muitas criaturas ou coisas além da nossa compreensão nos oceanos, até porque, pode pesquisar aí, basicamente nós não conhecemos os oceanos, a gente conhece mais outros planetas fora da Terra do que o próprio oceano aqui dentro. Então, o que você acha do Gloop? Qual é o teu pensamento sobre isso? Coloca aqui nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. Então nos encontramos no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!